Nascido na Califórnia, nos anos de 1950, o skate foi criado por surfistas que não queriam ficar parados quando o mar estava sem onda. Foi a partir disso que surgiu a ideia de colocar rodinhas na prancha e sair andando pelas ruas da cidade. Depois das pranchas de surf com rodinhas, que eu citei anteriormente, a marca Rollei Derby lançou em 1959 o primeiro skate produzido na escala industrial. Esse skate produzido por essa empresa era o mais simples possível. Tinha uma prancha com rodas fixadas na parte de baixo da prancha. As primeiras pranchas eram completamente retas. O que dificultava, era mais difícil fazer manobras, nesse caso, restringia a pulos as rampas. Isso dificultava porque era o seu formato reto. Até que em 1979, o norte-americano Alan Gelfand, acho que sim se fala, não sei, revolucionou o mundo do skate, inventando o ollie, pulo com skate, sem precisar de rampas, o que facilitou, né, naquela época por causa da prancha. A partir daí, inúmeras manobras começaram a ser desenvolvidas utilizando o skate. Boa tarde, eu vou falar como o skate acabou se tornando um esporte olímpico. Foi aprovado no Comitê Olímpico de 2016 que o skate se tornaria um esporte olímpico para a próxima Olimpíada, Tóquio 2020, mas por conta da pandemia essa Olimpíada foi adiada para 2021, que ocorrerá esse ano, e é esse ano que o skate estreará como esporte olímpico. O Comitê Olímpico aprovou duas modalidades para a Olimpíada, que são a modalidade Park e Street. A modalidade Park funciona de um jeito que os skatistas desenvolveram uma pista que ela fosse o mais divertida possível para a prática do esporte. Nessa modalidade, o skatista tem 45 segundos para demonstrar suas melhores manobras. E na modalidade Street, que quer dizer rua, o skatista tem mais tempo para desenvolver suas manobras, porque é um lugar onde requer mais técnica, porque lá tem obstáculos de rua mesmo, como por exemplo corrimões, escadas e paredões. De 2009 para 2015, o número de skatistas mais que dobrou. O número de praticantes de skate em dezembro de 2009 era cerca de 4 milhões e hoje é aproximadamente 8,5 milhões. Mais mulheres no skate, porém, homens ainda são a maioria, sendo que 81% são homens e 19% são mulheres. A maioria dos praticantes de skate, 36%, tem idade entre 11 e 15 anos. Crianças até 10 anos são 26%. Adolescentes e jovens entre 16 e 20 anos somam mais 21%, enquanto 17 tem 21 ou mais. A idade média dos praticantes é de 15 anos. As maiores potências nas modalidades Street Park, que são as modalidades que farão parte das Olimpíadas, são o Brasil e os Estados Unidos. E por esse motivo, o Brasil e os Estados Unidos poderão levar até 12 atletas para as Olimpíadas, sendo que para cada modalidade são 3 atletas, tanto no masculino, tanto no feminino, totalizando 12 atletas. Eu vou falar sobre a prática do skate no Brasil. O skate, ele rompe as barreiras do esporte, se inserindo no social do indivíduo, também como estilo de vida. Basta a gente notar que os skatistas, eles têm suas vestimentas características, suas gírias próprias, seu próprio jeito de falar, seus próprios costumes e seus próprios grupos. Você consegue identificar um skatista de longe, ele nem precisa estar praticando esporte para você notar. E saindo do lazer, pesquisas apontam que a maior parte dos skatistas, eles praticam semanalmente, às vezes nem pelo esporte, eles andam de skate como um meio de transporte, por causa da portabilidade da prancha. Mas voltando para o contexto esportivo,
o skate ele pode ter mais relevância do que parece. Mas quem seria melhor para falar isso se não Vinícius Sardi, um jovem skatista que ganha a vida praticando esse esporte? O skate na minha vida significa liberdade, eu conhecer um mundo novo, eu fazer amigos, eu estar na sessão com meus amigos me divertindo, é a união, é você cair e levantar, então acho que pra mim tudo isso é o skate na minha vida. Na verdade, quando eu comecei a andar de skate eu andava mais pro for fun, era só diversão, eu não tinha pretensão nenhuma de ser atleta. E isso aconteceu quando o próprio Tony Hawk postou um vídeo meu no Instagram dele. E aí eu comecei a pensar, poxa, vou tentar seguir nessa vida e eu gosto pra caramba do que eu faço. E eu já tinha uma certa facilidade, então eu levei o skate pro lado de atleta. E aí eu comecei a correr campeonato e eu confesso que não imaginava que eu estaria no nível que eu tô hoje, participando de eventos, campeonato. Era só uma brincadeira. O handebol, como conhecemos hoje, surgiu em 1890, na Alemanha, com o nome Handball. Em 1912, o alemão Richtmann, que era secretário da Federação Internacional de Futebol, foi responsável por levar o handebol ao campo, tornando assim o handebol de campo. Durante a Primeira Grande Guerra, que durou cerca de 1915 a 1818, o professor de ginástica berliniense Max Heiser foi responsável pela criação do Turbo para os trabalhadores da fábrica Siemens, que era jogado em um campo com as medidas do futebol. O professor alemão Karl Schellings é considerado o criador do handebol, pois em 1909 reformulou as regras do Turbo, como eu citei anteriormente, e alterou seu nome para handball, mas ainda sendo jogado no campo para 11 jogadores. Em 1925 foi realizada a primeira partida de handball entre Alemanha e Austrália, sendo assim que os austríacos ganharam de 6-3. Bom dia, boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre como o handebol acabou se tornando um esporte olímpico. Como o Rômulo disse anteriormente, o handebol era praticado nos gramados. E sua primeira aparição foi em 1936, nos Jogos de Berlim, onde, nessa Olimpíada, os donos da casa, os alemães, se consagrariam campeões olímpicos, com vitórias bem largas de placares de 29-1 contra os Estados Unidos ou 22-0 contra a Hungria. Somente contra a Áustria, que foi um jogo mais equilibrado. A sua vitória foi por 8-6 dos alemães, assim se sagrando campeões. O handebol voltou para as Olimpíadas em 1952 como demonstração, mas só em 1972, já na sua versão indoor, que significa os portões fechados, que ele retorna, em 1972, nos Jogos Olímpicos de Munique. Em 2015, o Sport Street, uma empresa especializada no setor desportivo, fez uma pesquisa sobre o handebol e a quantidade de praticantes, e nessa pesquisa teve como resultado que havia 33 milhões de atletas em 185 países divididos por todos os continentes. A maioria dos praticantes tem uma faixa etária de 16 anos a 24 anos, sendo totalizando 59,6% de todos os atletas, e de 25 anos a 34 anos, com 19,9% de atletas. O handebol consegue ser o segundo esporte mais importante no continente europeu, sendo que em alguns países consegue até ultrapassar o futebol. No handebol, também é visto que as mulheres têm maior interesse e maior participação no esporte. As maiores potências de handebol são Alemanha, Rússia e Dinamarca, segundo a Federação Internacional de Handebol no ranking geral. O Brasil está em 13º no ranking geral,
No masculino, está em 27º e no feminino, 16º. O handebol no Brasil é o esporte que, mesmo ignorado pela TV aberta e longe da popularidade do vôlei ou do basquete, é a segunda modalidade mais praticada nas escolas brasileiras, ficando abaixo somente do futsal. E segundo os dados divulgados em 2013 pela Federação Internacional de Handebol, o Brasil ele ocupava a 5ª posição mundial com relação ao número de praticantes federados no esporte. Espera aqui o número específico. Com cerca de 201.048 convículos em 687 clubes e 7.774 equipes.